Olá, meus amigos do primeiro Fórum Conservador da Bahia. Eu quero cumprimentar todos os presentes, a doutora Raíssa, todos os organizadores do evento, deputados presentes, deputada Carla Zambelli, todo o público, todas as pessoas que se uniram, que não mediram esforços para que esse fórum acontecesse. Aqui é a deputada federal Bia Kicis. Como vocês já devem saber, eu sou autora da PEC 135 de 19, que é a PEC do voto impresso auditável. Eu quero dizer para vocês que atualmente estamos sob ataque. Todos aqueles que desejam segurança, transparência, auditabilidade, a contagem pública dos votos, todos nós estamos sob o ataque. E esse ataque vem do TSE. Estamos vivendo o impensável, meus amigos. Eu vou explicar para vocês. O Congresso Nacional já aprovou várias leis estabelecendo que a urna eletrônica tenha um dispositivo de impressora acoplado para que o eleitor, após digitar na urna eletrônica o número do seu candidato, dos seus candidatos, peça que a urna imprima, por meio do módulo da impressora acoplado, o voto. O eleitor olha, confere se aquele voto impresso é um espelho daquele que está na urna e, assim sendo, confirma. E aí, esse papelzinho, ele cai numa urna física sem ser manipulado pelo eleitor. O eleitor não tem acesso, ele não toca, ele só pode ver. E não leva para casa, evidentemente. Bom, apesar disso já ter sido aprovado várias vezes e implementado somente uma vez em 2002, de forma por amostragem, em que, diga-se de passagem, os problemas ocorridos foram fruto de falta de treinamento do pessoal do TSE. Ninguém sabia como utilizar essa impressora, teve a questão do lacre das impressoras, não houve treinamento e aí teve problema. E a partir de então, o TSE teve essa narrativa, ganhou a narrativa de que o voto impresso na urna eletrônica, ele dá problema, ele trava, ele faz com que tenha longas filas e ele atrapalha o fluxo das eleições. Mas isso tudo são narrativas, porque o que importa é a vontade do povo de que tenha o voto impresso auditável, a vontade do parlamento que representa o povo, e, no entanto, toda essa vontade está sob ataque coordenado. Nós estamos tendo um problema seríssimo. Vejam vocês que em dezembro de 2019, no dia 17 de dezembro, na CCJ, nós conseguimos aprovar, eu como autor, o Paulo Eduardo Martins como relator, conseguimos aprovar por 33 votos favoráveis a 5 votos contrários a PEC 135. Essa mesma que hoje faz com que 11 presidentes de partido, além, claro, do PT, que a gente já sabe que está contra nesse momento, então são mais de 11, se unam para barrar a PEC do voto impresso em plena tramitação do processo legislativo. E isso é um verdadeiro ataque à própria democracia, porque esse ataque, essa resistência, ela veio de fora, ela veio do órgão eleitoral que tem que prestar o serviço, que é o TSE. O TSE, ele não é legislador, ele não poderia sequer manifestar a sua opinião sobre o processo, a sua preferência. Ele teria que deixar o Congresso decidir e então executar. Mas não é isso que o TSE fez. Na pessoa do ministro Barroso, que se tornou um verdadeiro garoto propaganda contra o voto impresso. Então, gente, não tem outra saída. É povo na rua. Mas nós estamos em pandemia. Sim, nós estamos em pandemia. Estamos sob risco
de muita coisa, inclusive do nosso voto ser um voto que vai para um candidato que a gente não consegue atestar se foi ou não o candidato que nós escolhemos, porque a nossa urna não permite que o eleitor verifique para onde está indo o seu voto. E o relator, atualmente, o da PEC, que é o deputado Felipe Barros, ele está trabalhando num relatório que está cuidando de todas as questões que são levantadas pelo TSE, como, por exemplo, podem roubar as urnas físicas, né? Se tiver voto impresso, quando for transportar, podem substituir, pode sumir, um monte de coisa. Olha, gente, é impressionante a quantidade de fraude que pode acontecer, segundo o TSE, se tiver a urna no papel. E é impressionante como não pode haver fraude alguma se for só o eletrônico, entendeu? Os fraudadores desaparecem, como que por mágica, quando se trata do voto, o voto eletrônico, sem a impressão. Então, assim, a gente sabe que essa situação é uma situação muito difícil nesse momento. Nós não podemos desistir, não podemos nos deixar intimidar. Agora mesmo, saindo daqui, eu tô indo para manifestação aqui no DF, a favor do voto impresso auditável. Nós temos que lembrar sempre, fazer lembrar que Supremo é o povo e pensar que, gente, as pessoas que estão intimidando os parlamentares são aquelas mesmas pessoas que julgam as contas dos partidos, que apuram as eleições, que julgam se um parlamentar tiver uma investigação, porque o ministro do TSE, o presidente, é ministro do Supremo. Então, se algum parlamentar for denunciado, com razão ou sem razão, como eu fui e tantos outros, por fake news, atos antidemocráticos, que, aliás, o PGR já pediu para arquivar e o ministro Alexandre não arquivou ainda, fica pedindo esclarecimentos. Então, a gente está nas mãos dessas pessoas, a verdade é essa. E tem muito parlamentar que tem medo de estar nas mãos dessas pessoas, não é? E aí eles acabam se curvando, o parlamento, mais uma vez, de joelhos, perante uma interferência nada republicana do TSE, na pessoa do ministro Barroso, que saiu ligando para os donos de partido, para os presidentes de partido, né, constrangendo o parlamento, ao ponto agora de 11 presidentes terem se unido para dizer que serão contra o voto impresso. Eu quero dizer para vocês que quem vota dentro do parlamento não é presidente de partido. Quem vota é parlamentar com mandato. Somos nós que votamos. E nós temos que continuar sensibilizando os nossos parlamentares que nós queremos o voto impresso auditável, porque essa é a única forma de termos eleições seguras, transparentes e em que o eleitor consiga saber, não é acreditar, não é ter fé no software, fé no TSE, no pessoal de TI do TSE, no ministro. Não, eleição não é ato de fé. Então, a única forma é com o voto impresso auditável e aprovação da PEC 135. Então, pessoal, conto com vocês, abracem essa bandeira e vamos à luta.